Olá a todos, Dr. Alfredo Lopes. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a primeira consulta do casal que chega aqui no nosso consultório, geralmente com o seu primeiro filho, ou mesmo que seja o segundo ou terceiro. E como é que é essa consulta, né? É a consulta que eu mais gosto, porque o casal, ele vem, aparentemente está tudo bem, a mãe vem toda arrumadinha, e aí a gente se cumprimenta, se conhece, geralmente já fiz até o pré-natal, já conheço o casal muitas vezes, e a primeira pergunta que eu faço: e aí, tá tudo bem com vocês? Que legal, né? Um filhinho novo, família crescendo. Doutor, mas bacana, a gente está muito feliz. Mas aí, tá tudo bem? Tá dando conta? Aí a mãe dá aquela parada assim, me olha, fala: doutor, falando sério, mais ou menos, não tá fácil, né? Faz 5 dias que eu não durmo, não consigo tomar banho, às vezes eu choro à noite, eu acho que eu não vou dar conta dessa criança. E deixa eu pegar minha listinha aqui de 18 perguntas, né, que eu tô com as dúvidas. E o que o senhor acha que eu devo fazer? Porque lá me falaram que eu tenho que dar de mamar de 3 em 3. A minha vizinha fala que eu tenho que acordar a criança para mamar. O meu marido está um pouco inseguro também. Ele às vezes ajuda, às vezes não ajuda. E a gente não sabe como fazer. E eu estou muito preocupada com isso. E o bebê chora muito, doutor, né? Ele está chorando demais. E o cocô às vezes não faz. Então eu fico olhando, eu fico deixando ela falar, fico ouvindo. E como eu já falei para vocês, que eu acho que é muito importante, eu já deixei de ser um orientador, né? Eu acho que o médico ele é um consultor, né? Eles vêm ao nosso consultório para nos consultar e saber como é que a gente pensa, né? Então, é uma consulta muito rica esse primeiro contato, porque, via de regra, as crianças têm muita saúde, elas já nasceram bem, já foram cuidadas na maternidade. Eu sei que o problema não é a criança, né? São todo o turbilhão emocional que acontece na vida de um casal assim que nasce o seu bebê. Por mais desejada que seja a criança, mais programada, quando o bebê chega, é diferente, né? Éramos em dois, éramos um casal, nós vivíamos nas nossas redes de amizade, nossa vida adulta, e agora a gente está fazendo um luto desse período diferente, né? Não tem mais as nossas saídas, não tem mais os nossos restaurantes, as reuniões com os amigos. O pai também já vai ter a dificuldade de sair lá com os amigos, enfim, tudo. Então a vida muda, então é uma turbulência, uma mudança muito repentina que ocorre na vida do casal. E eu gosto assim de conversar muito sobre as emoções que afloram nesse momento, né? O meu grande professor de Loreto falava assim: quando dá Freud a favor, que está tudo bem, a coisa é mais fácil, mas nem sempre dá Freud a favor, né? Algumas vezes pode dar um pouco do Freud contra. O que eu quero dizer com isso? Muitas mães, quando têm os seus bebês, elas se remetem a lembranças inconscientes do bebê que ela foi, né? Então, algumas mães eu reparo que sentem uma angústia muito grande e uma insegurança de como que se elas não fossem dar conta de cuidar daquele bebê. E eu tenho a certeza que elas dão conta, e eu falo isso para elas, e são as que melhores se saem. Mas é muito comum elas reviverem sensações dos bebês que elas foram, das inseguranças que elas sentiam quando foram cuidadas por suas mães, né? E algumas me relatam isso. Doutor,
Eu também não fui um bebê assim, que minha mãe tinha muito filho, eu me sentia muito... Sim, mas agora você agora não é mais um bebê, agora você é uma mulher que cresceu, você é uma mãe, você vai dar conta, você vai cuidar desse filho. E a mesma coisa também a gente conversa muito com o pai, né? Como eu disse, se dá Freud a favor, muito que bem, mas se der Freud contra, o homem ele precisa estar muito preparado para esse momento, porque também o homem revive, o pai revive situações muitas vezes que remetem à sua infância, inconscientemente o nascimento de um irmão, onde ele se sentiu rejeitado pela mãe. Muitos homens se sentem rejeitados pela mulher porque a mãe fica muito ligada no filho e acaba esquecendo um pouco do marido, né? E o Di Loreto, ele me dizia assim que avisa os pais que as mães dão uma enlouquecida, mas logo elas voltam para o normal, para ter um pouco de paciência. E é uma coisa que acontece, porque a mulher, ela tem todo o luto da gravidez, que ela não está mais grávida, ela tem toda uma alteração abrupta hormonal, a sua progesterona é praticamente cortada a hora que o cordão umbilical é rompido, e ela tem uma necessária rebaixamento, como se fosse mesmo uma infantilização, né? É como se a mãe se preparasse para se infantilizar e para se identificar com aquele bebê. Então, o humor da mãe é completamente diferente. E se o homem não está preparado para isso, para compreender e respeitar e cuidar desse binômio mãe-filho, cria uma série de problemas. Então, essa primeira consulta, eu reservo muito para... Eu não fico falando isso, mas quando eu percebo que isso está rolando no casal, é bem interessante que o pediatra aborde, sabe, esse assunto, assim, como é que o casal está lidando com essa situação, porque as emoções afloram demais, né? É bonito ter filho, é legal ter família, mas quem já passou por isso vai entender o que eu estou falando, né? E por que eu estou falando isso? Porque as mães me perguntam, então, doutor, lá no berçário falaram que o ideal é a criança ter rotina, lá falaram que é bacana acordar de 3 em 3. Como eu não sou nenhum orientador, eu falo assim para ela, olha, cada família vai saber o jeito de cuidar do seu filho, levando-se em conta a sua cultura, as suas experiências. E o que eu te aconselho é que você tenha bastante ajuda, você tem alguém para te ajudar, sua mãe, sua sogra, porque não é fácil cuidar de um bebê sozinho, ter que cuidar de uma casa, né? Muitas vezes da conta do marido, é meio complicado, né? Então, o que eu explico para ela? Eu vou falar para você como é que a mente do bebê, na minha concepção, no que eu aprendo, no que eu li, no que eu acredito, né? E acredito piamente, né? Eu falo para a mãe, você tem ideia como é que a cabeça do seu filho funciona? Como é que é a cabeça de um bebê, né? Então eu digo assim para ela, o bebê, ele cortou o cordão, mas ele tem absoluta certeza que ele é grudado em você. Ele é um quinto membro seu. Do ponto de vista mental, o bebê está vinculado à mãe. E isso é uma coisa muito fácil de entender, porque vocês imaginam um ser completamente dependente do outro, se ele tivesse consciência da existência dele e da total dependência que ele tem, a nossa espécie, ela não seria viável, nós iríamos enlouquecer assim que nós nascêssemos. Então, para a gente não enlouquecer, a gente precisa imaginar que nós estamos grudados na nossa mãe. Ou seja, a nossa mãe e o bebê é uma coisa só. Eu vou citar aqui o Winnicott, que eu adoro. O Winnicott foi um psiquiatra, um psicanalista inglês, né? Nós tivemos o Freud, que é o papa da psicanálise.
Depois, Freud trabalhou muito com adulto, depois ele não colaborou muito na psicologia infantil. Aí Melanie Klein nos ajudou um pouco, mas para mim o Winnicott foi quem me fez entender as relações familiares, principalmente a relação mãe-filho. E aí um dia o Winnicott, numa das suas palestras, né, eu acho uma coisa sensacional quando eu escuto essa história, ele se levanta no meio de uma conferência médica e fala assim: o bebê não existe, existe uma mãe e um bebê. E desta relação entre esse bebê e essa mãe nascerá uma criança. E de Loreto me dizia o seguinte: os bebês quando nascem, eles não sabem se eles são uma cadeira ou um pé de mesa. Eles só vão saber que eles são gente na identificação e na relação com a mãe. Então esse primeiro contato, esse binômio, né, que a gente chama de um binômio mãe-filho, nessa fase inicial da vida, é de crucial importância para que o bebê possa se identificar e se ver como gente, né? E qual é o papel do pai nessa hora? É fundamental, porque ele, sendo uma pessoa compreensiva, ele vai preservar esse binômio, vai ter paciência para que esse binômio se desenvolva em boas condições, ele vai cuidar do restante da casa, porque a mãe, lembra que eu falei que a mãe dá uma enlouquecida, né? As mulheres precisam rebaixar, elas ficam confusas, elas ficam às vezes tristes, né? Elas ficam aquele famoso blues. Quando é uma depressão é uma coisa mais séria, mas normalmente elas precisam estar nesse estado psíquico para poder cuidarem das suas crianças. É como se elas ficassem única e exclusivamente destinadas àquela relação daquele pequeno bebê, né? E o Winnicott fala isso, que os primeiros 4 meses de vida são os meses da dependência absoluta do cuidado maternal. O que é isso, a dependência absoluta do cuidado maternal? A criança não tolera a frustração. Então, um bebê até 4 ou 5 meses, ele precisa que o meio, a família, se adapte a ele. Então, quem vai estabelecer o horário da casa, quem vai estabelecer como é que a casa vai funcionar, é aquele pequeno bebezinho que acabou de nascer. É impossível você querer manter uma rotina, criar uma rotina. Então, é como se a gente precisasse, e a mãe faz isso instintivamente, sem fazer nenhum curso. As índias fazem isso instintivamente, você nunca teria nem lido um livro de psicologia ou de neurociência, e dá muito certo, elas se destinam àquela criança o tempo todo. Então, chorou, está lá o leite, quer colo, está lá o colinho. Então, como é que eu falo para a mãe cuidar da criança? Falo para a mãe: olha, cuidar de um bebê é a coisa mais fácil que tem. A senhora vai olhar para a carinha dele e vai fazer tudo que ele está pedindo que a senhora faça. Só isso, não precisa fazer nem mais e nem menos. E o pai, compreensivo dessa situação, paciencioso, ele pode muito bem, além de fazer a função maternal, porque a criança agradece quem pode fazer função maternal, o pai faz muito bem isso, se puder ser uma funcionária, uma enfermeira, uma avó, a criança agradece, ele sabe que o titular é a mãe, mas o cuidado maternal é muito bem-vindo para o bebê, o pegar no colo, o holding, o handling, a manipulação do bebê, o toque, é extremamente importante. Então, nessa primeira consulta pediátrica, a gente gosta de abordar muito como o casal está se relacionando entre si e como é que ele está vendo esse novo ser que chegou, né? E fica então essa mensagem de que a gente, na criança pequena, a gente vai ter que se adaptar a ela, né? E não adianta querer criar uma rotina nesse momento, tá? Esse é um assunto extenso que eu gosto muito de falar sobre isso. Queria discutir com vocês um pouco isso, se a gente pudesse. Eu vou tentar fazer alguns canais aí que a gente pode trocar informações,
mas é um tema bastante interessante da gente abordar, né? E muitas mães sofrem um pouco nesse princípio, mas quando ela se liberta e ela se solta e ela vive em função da criança, isso é maravilhoso. E o bebê agradece isso. E depois eu vou explicar mais qual é a importância disso na formação da identidade, né, da criança, tá bom? Então, fica aí o recado. Saúde a todos, como eu sempre falo, continuem lutando, continuem nos seus confinamentos, cuidando da segurança das crianças e procurem se alimentar bem, cuidar bem de vocês e, por favor, sigam a rotina da criança, tá? Façam tudo que seus bebês estão pedindo para vocês fazerem para eles. Depois não é bem assim, mas no começo eles vão precisar de vocês dessa forma, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso.